Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Deus abençoe quem está acompanhando este canal, quem está inscrito, quem está lendo a palavra junto comigo. Graças a Deus pela sua vida. Novamente estou aqui para estar lendo mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 7 e o capítulo 8 de Provérbios. Vamos estar meditando com as instruções que esse livro vai estar nos orientando. E, enfim, no capítulo 7 ele vai estar falando ali a advertência contra a mulher adúltera, como proceder a esse detalhe aí. E no capítulo 8 a gente vai estar vendo que ele vai estar falando da sabedoria e também vai estar falando do nosso Senhor Jesus quando foi criado. Enfim, então vamos estar meditando aí nesses dois capítulos de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti, Senhor. Nos orienta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 7 fala bem assim: Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Guarde-os como meus ensinos, como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Aqui ele dá dá um relato ali, o que o homem deve fazer para não cair nessa cilada que a gente vai ver no contexto final. Ali ele está falando da sabedoria, enfim, para estar guardado no seu coração os mandamentos do Senhor, e um dos mandamentos do Senhor está escrito que é não cobiçar a mulher do próximo, não adulterar. Enfim, nesse quesito aí ele vem trazendo esse contexto, que fala bem assim no 6. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Ali ele fala de entendimento e aqui ele fala de um rapaz sem juízo. Enfim, o rapaz sem juízo ele vai cair facilmente aí nas armadilhas dessa mulher que ele está trazendo ali o contexto. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra na praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mira, aloés e canelas. Ali ela está seduzindo ele com os perfumes ali que ela tinha naquela questão ali. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas.
Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para os moradas, para as moradas da morte. Ele está instruindo que pessoas que fazem deste jeito, desse procedimento que esse rapaz e essa mulher estavam fazendo, ele leva para a morte. Se, que nem a gente viu ali, ó, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Enfim, não tem vida nessas pessoas, não tem a vida do nosso Senhor. Porque quem tem Cristo, quem tem o Senhor Jesus, ele tem um coração guardado ali no entendimento e na sabedoria do Senhor, e ele não vai cair nessas armadilhas aí. Enfim, basta cada um estar vigiando a sua porta, né? No capítulo 8 ele vai estar falando de Cristo, como foi acho que o primeiro vídeo que eu fiz nesse canal. Eu falei um pouco a respeito, antes de pegar Gênesis capítulo 1, eu comentei a respeito de Provérbios 8:22. Eu falei que era bom a gente entender primeiro quando que Cristo foi criado, para depois a gente começar lendo a palavra que nem a gente começou, para a gente ter um entendimento de quem estava com o Senhor, fazendo toda essa terra que a gente vive hoje. Enfim, então vamos dar mais uma lida nesse Provérbios capítulo 8 e vamos estar meditando de novo. Em mais alguns detalhes aí o Senhor vai estar nos mostrando em mais algum entendimento aí. Então vamos lá. No capítulo 8 fala bem assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca falará a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução do que a prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governaram e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou. Agora ele está falando de Cristo quando ele foi criado. Basta a gente lembrar também que quando Cristo veio no ventre de Maria, o Senhor escolheu Maria ali como uma joia dele para estar colocando o filho dele nesta terra, Cristo Jesus, através de Maria. Mas por este texto aqui, a gente entende que Jesus já viveu antes de ter feito toda esta terra, como a gente vai ler nesse contexto aqui. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir
a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colunas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com a qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Ele me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Vale bem lembrar que quando Deus começou a criação nesta terra, ele fala bem assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ali a gente já percebe que tinha mais de um, né? Façamos. E aqui com esse texto aqui a gente prova que era esse ser Jesus que estava ali com Deus. Enfim, depois a gente vai ver que ele é manifestado através de Maria, que ele veio à terra ali com o nome, digamos, de Emanuel, que significa Deus conosco. Enfim, dos céus ele veio para a terra e foi usado ali Maria ali como uma pessoa ali iluminada pelo Senhor, que colocou o Senhor Jesus aí na terra. Agora veja o que ele fala aqui, ó. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Enfim, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele é a fonte da vida, digamos assim. Ninguém vai a Deus a não ser por ele. Se não tiver Cristo, é bem provável que vai para a morte. Ele que é o nosso propiciação da nossa alma, digamos assim. É ele que vai dar conta de nós. E aqui ele fala exatamente nesse contexto, ó. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte. Enfim, quem não tem Jesus está sentelhado à morte, aí já tem uma sentença de morte. Por isso que é necessário ali, como fala, o próprio Cristo falou em João capítulo 3 ali, quando ele conversa com Nicodemos, que é necessário que todos nasçam de novo da água e do Espírito, enfim, para fazer parte aí do nosso Senhor Jesus e fazer parte aí do nosso Deus aí, que é só pelo Espírito que a gente chama Abba Pai. Dá para dizer desta forma. Mais para frente, quando chegar ali em Gálatas, capítulo 4, 3, ali a gente vai estar falando mais a respeito desse assunto. Mas terminamos hoje com esse assunto aí a respeito de Cristo. Provérbios 8, 22 em diante, ele vem contando quando ele foi criado, pois sabemos muito bem que pela palavra ele nos revelou que ele estava com o nosso Deus e era o seu arquiteto. Terminamos hoje mais uma leitura. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!